de análise de mundo, né? Isso. É uma questão de percepção e cada um percebe de uma maneira. A gente não sabe quem tá certo e quem tá errado, né? Eu acho que os fatos, olha, fatos contra fatos, não tem argumentação, né? Eu discordo veementemente, pluralmente do nobre colega, né? Que não tá nem aqui para se defender, mas aí, infelizmente, discordo plenamente disso aí. Até porque, assim, eu me sinto muito à vontade em falar nisso, porque eu sou especialista em petróleo e gás. Né? Eu não sou um cara que fui ler sobre Petrobras. Eu sou pós-graduado em petróleo e gás. Então eu dou aula desse troço aí. Eu dou aula disso aí. Vamos lá. A questão da Petrobras. Ele acusou o governo de distribuir dividendos. Mas é óbvio que o governo tem que distribuir o dividendo. E não é o governo quem distribui. Quem distribui é o conselho da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem acionistas. Eu te pergunto, e aquele cidadão, você lembra que quando o próprio governo do PT... lá em 2004, incentivou as pessoas a pegarem o seu FGTS e comprar ações da Petrobras. Você lembra disso? Pronto, essas pessoas que compraram essas ações, elas receberam seus dividendos. O dividendo não é pago somente para quem colocou muito dinheiro lá, não. É pago para quem colocou pouco dinheiro também. Por quê? Porque a empresa tem uma carta, aquilo que a gente chama de carta de gestão. Então a Petrobras, enquanto uma sociedade que tem vários sócios, né, de diversos setores, diversos segmentos, quando há oferimento do seu lucro, ela é obrigada por lei. Ela não distribuiu dividendos porque achou bonitinho ou porque queria dar dinheiro para ninguém, não é? Porque ela é obrigada por lei. Se você fosse sócio de uma empresa, tivesse 1% dessa empresa, 1% só, e ao final do ano, quando fechasse o balanço e soubesse que rendeu lá 10 milhões de dólares, você tem direito a 1% desses 10 milhões de dólares, porque você é dono de 1% da empresa. Até porque se eu perdesse um centavo nisso, eu ia processar a empresa, né? Ia querer uma indenização. Então a narrativa do nobre colega, a primeira narrativa já cai. Vamos lá. Por que é que o combustível é caro? Essa pergunta, ela requer uma resposta, e eu vou te dar uma resposta técnica disso. Vou te dar uma resposta técnica disso. Vamos lá. Para que a gente possa compreender o porquê o combustível no Brasil é caro, é preciso que a gente entenda 3 fatores. Primeiro, o dólar, barril internacional e a política interna. E a política interna da Petrobras, aquilo que a gente chama de política energética da Petrobras, ela não é obra de um só governo. É impossível. Quem tem mais de 50 anos feito eu sabe que ninguém constrói refinaria ou um projeto energético de hidrelétrica, de movimentação, de metrô, de qualquer coisa de grande porte em 4 anos. Isso é um projeto de Estado, isso não é um projeto de uma pessoa só. Vamos lá. O Brasil, na década de 70, onde as refinarias, a grande maioria das refinarias brasileiras foram construídas pelos governos militares. É interessante, ele não disse isso, né? Mas foram os governos militares que construíram as melhores e maiores refinarias do Brasil. Só que essas refinarias, na época, elas refinavam petróleo vindo da Arábia Saudita, do Iêmen, dos Emirados Árabes, do Catar, ou seja, da Península Arábica. Este petróleo é um petróleo que a gente diz que é um petróleo leve, de cadeia curta. Quem fez até o 2º ano do ensino médio lembra: alcanos, alcinos, alcenos, cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcino, que é os hidrocarbonetos de química orgânica. Aquilo é o petróleo. E depois que tem esse hidrocarboneto mais leve, começam a aparecer os hidrocarbonetos pesados, que são os aromáticos. Né? Aí calma, a resposta vai chegar. É uma aula até de química também aqui, né? Isso é importante. Mas é porque é preciso que a gente... É aquilo que eu falei. Eu não trabalho com achismos. Então, se você vai fazer vestibular esse ano, né? Eu vou fazer o Enem, presta atenção nisso aqui que tá falando sobre os hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, é. Porque até pode cair na prova, pode cair na redação, inclusive, nesse ano, né? Porque o petróleo ficou caro, porque teve inflação. Exatamente. Então é importante prestar atenção. Aí o que acontece? O pré-sal brasileiro,
Aí cai mais uma narrativa do nobre colega. O pré-sal não foi descoberto no governo Lula. Isso é o maior fake, foi a primeira grande fake news no Brasil, quando não existia nem o termo fake news. O pré-sal foi descoberto no governo de Emílio Garrastazu Médici. Só que naquela época não se tinha internet e tecnologia para descer 6.000 metros de mar adentro e depois mais 1,5 km de chão. Ou seja, 7,5 quilômetros. Tudo isso hoje é feito através de robôs e sondas robóticas com a internet. É a prospecção, a prospecção é o termo que a gente utiliza para retirada. Então esse petróleo brasileiro é um petróleo de cadeia longa, é um petróleo muito pesado, sabe? E as nossas refinarias não foram preparadas para processar esse petróleo. É aí quando eu digo, a narrativa do nobre colega caiu por terra. Porque o Brasil ele é obrigado a pegar o petróleo que ele extrai, vender esse petróleo em reais e comprar gasolina pronta ou outro petróleo leve para poder refinar no Brasil. Entende? Isso é o terceiro pilar. Cara, isso me dá tanta discussão, porque cada palavrinha que você fala, assim, vem uma coisa na cabeça assim, né? Aí você vai ver, por que isso? Porque quem governou o país nos últimos 30 anos sabia que o pré-sal ia começar a jorrar. Então eles tinham que ter construído no mínimo 6 refinarias. No mínimo 6 refinarias modernas. Aí alguém vai dizer, não, mas o PT começou a refinaria Abreu Lima. Vamos para ela, vamos lá. Vamos transferir para Abreu Lima. Projeto da refinaria Abreu Lima, 2,5 bilhões de dólares. Com participação, 50%. Tá funcionando a refinaria? Tá sim, tá. Metade dela, só o primeiro trem. Pode ser elefante branco, é considerada? Também, claro, mas aí já entra na conversa. Isso. Veja só, a refinaria, o projeto dela, 2,5 bilhões de dólares. Eu tô falando de dólares, tá? Quando o Hugo Chávez veio aqui em Abreu Lima, que fez aquela festa, vocês lembram? O Hugo Chávez veio aqui e fez aquela festa. Com 2, 3 meses o valor aumentou para 4,5 do projeto. 4,5 bilhões de dólares. Isso tem cheiro de Foro de São Paulo. Para financiar Foro de São Paulo e ditadura na América Latina. O velho Caixa 2, né? Com 1 ano e meio da obra, o projeto passou para 8. No primeiro ano do governo de Dilma, o projeto passou para 13,5. Ao final do governo de Temer, já tinha se gasto 20 bilhões de dólares e não tinham ainda concluído a obra completa. Mas vamos fazer conta? Matemática é tão bom, viu? Eu costumo dizer que matemática é uma linguagem que abre a mente das pessoas. Vamos fazer conta. A gente está falando em dólar, de 2,5 para 20. Então a gente tem 17,5. 17,5 bilhões de dólares. Na época, um dólar, R$4, 3,50. Quase 1%. Ou seja, você tem aí em torno de 70 bilhões de reais. Que as pessoas até hoje não conseguem explicar como esse custo foi tão alto. Você tem uma ideia? É esse percentual, professor? Quase 1.000%. E tem gente fazendo perguntas sobre isso também. Não, você tem uma ideia? A refinaria mais cara do mundo, ela foi feita em pleno deserto do Saara, sob uma ventania de areia de mais de 50 km por hora. Ela custou na época 8,5 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos aqui em Pernambuco a refinaria mais cara do mundo. E a pessoa vir dizer ou tentar argumentar que a Petrobras era bem gerenciada, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, com todo o respeito que eu tenho às pessoas. É uma frase totalmente sem sentido, totalmente politiqueira. Essa eu não queria dizer isso não, mas é verdade. Isso é política, porque aí vamos lá. Professor, e a Prêmio 1 do Maranhão? Foi um escândalo. As pessoas não falam sobre isso. Eu tenho até um vídeo sobre isso lá no meu canal do YouTube. Eu fiz Qual o nome? Prêmio 1? É a Prêmio 1 do Maranhão. Nem conhecia. Foi o seguinte.
Você não vai acreditar no que eu vou dizer. Você vai no seu YouTube aí, cidadão. Você que me escuta o professor Wellington Santos. Vai lá e coloca assim: refinaria Prêmio 1 Bacabeiras, Maranhão. Sabe o que aconteceu no Maranhão? O que aconteceu no Maranhão, se isso aqui fosse um país sério, tava preso Dilma e toda a quadrilha em prisão perpétua. Eu vou dizer por quê. Os caras chegaram, Josias, na cidade de Bacabeiras, uma cidade pobre do Maranhão, e disseram: nós vamos fazer uma refinaria aqui para desenvolver essa região do Nordeste, para gerar emprego, trazer negócios, oportunidade de negócios. Aí, meu irmão, todas as pessoas que moram na cidade, e a Petrobras começou a fazer a terraplanagem. O que é que elas fizeram? Elas venderam casas, pequenos sítios, pegaram empréstimos no banco para fazer o quê? Posto de gasolina, pousada, restaurante, lojinha. Quando a cidade inteira gastou, o prefeito da cidade gastou, investiu, calçou rua, a cidade pegou dinheiro emprestado. Quando a cidade se preparou para receber, e a Petrobras já tinha gasto R$1 bilhão só em terraplanagem, fora a contratação do projeto, que foi mais outro bi. Sabe o que foi que a Dilma disse? A gente não quer fazer mais não, tá lá. Aí você quer que eu, que estudo petróleo de forma séria, isenta, você é a favor de um partido político, de um grupo político que defende esse tipo de prática? Mas não tem como, eu sou professor, faz 30 e alguns anos que eu sou professor. Entendeu? Agora eu não Passadena, né, que é outro assunto. Não, Passadena foi pior. Vamos lá. Mas antes de falar disso, porque senão deixar você falar muita coisa aqui sobre. E a gente até também guarda bala até para o próximo, que tô ansioso. Mas tem pergunta sobre isso aqui também, que eu vou ler já já.